Boa tarde, bem-vindos a mais um evento da UCLA. Agradeço a todos os presentes, por favor, que se sentem na plateia. Hoje vamos ter o lançamento do livro do professor Alberto Oliveira Pinto, Eu à Sombra da Figueira da Índia, e começo por dar a palavra ao Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria felicitar aqui o Sr. Dr. Oliveira Pinto pela reedição de um livro que ele escreveu com 21 anos, portanto, quando eu tive a oportunidade de confirmar, e é de uma oportunidade muito grande relançar aqui na UCLA esta reedição. E felicito naturalmente também o editor pela responsabilidade que tem na própria edição. Não é fácil hoje ser-se editor e, portanto, é sempre congratulante verificar que livros com esta dimensão são objeto de preocupação por parte dos editores e da sua em particular. E aqui ao Tomás também, com quem tive a oportunidade há bocadinho de estar a falar. Eu saúdo a família do Oliveira Pinto, aqui o pai e a irmã particularmente, porque ele me apresentou, não sei se são outros familiares. Os primos, pronto. Portanto, nós não podíamos deixar de apresentar esta obra aqui por todas as razões. Em primeiro lugar, porque o Oliveira Pinto, o Alberto Oliveira Pinto, já há várias edições que tem a responsabilidade de coordenar aqui a história de Angola, com uma participação muito significativa de inúmeras pessoas que se interessam por Angola, pelas relações com os países de língua oficial portuguesa, pelo seu povo, e essas edições têm encontrado, no trabalho que ele desenvolveu, uma enorme curiosidade que todos nós aqui sentimos e uma apetência em especial para, ano após ano, participarem e terem o curso que leva vários meses de formação. E é desenvolvido não apenas presencialmente, mas também por via online, como agora está a ser também emitida esta apresentação para todos aqueles que não tenham a oportunidade de aqui estar. Eu tive a oportunidade de ler o livro, como devem compreender, que ele, aliás, qualifica na badana que aqui refere deste livro, não da história de Angola, que é a obra mais emblemática dele, o livro da história de Angola. Há sempre um começo, de qualquer maneira, e este começo é um começo promissor por várias razões. Eu não o li, devo-lhe dizer, ainda não tive a oportunidade, porque ele teve a gentileza de me ofertar ontem o livro, mas esta relação afetiva que o povo angolano tem é desde logo testemunhada na dedicatória que ele faz à mãe do filho e à avó, a quem ele contava histórias que estão aqui reproduzidas no livro, e a fotografia final noutra badana reflete, digamos, esta proximidade, esta afetividade, uma relação de facto afetuosa relativamente ao filho, à mãe do filho e, obviamente, também à avó. À mãe dos meus filhos, sim. Eu então li mal relativamente à dedicatória. Não, porque ouça, não é por acaso que esta relação afetiva, com as características que o Oliveira Pinto tem, a minha avó, a Ana, eu sentado numa rocha a ler-lhes estas histórias. E depois no final, como tem, exatamente, é uma fotografia dele quando tinha 21 anos, quando escreveu esse livro, sentado sobre uma rocha. Portanto, é com muito gosto que estou aqui. Eu não sou o editor e, portanto, a responsabilidade da descrição do que este livro representa é feito pelo editor e aqui pelo Tomás. Eu pedi desculpa mal o
Oliveira Pinto aqui chegou, porque eu tenho um compromisso que não posso estar mais tempo, tenho imensa pena, mas no fundo é apenas para vos saudar, rever aqui velhos amigos, e isso é sempre muito congratulante, e agradeço-vos a todos e felicito o Oliveira Pinto por mais esta obra, desejando grande êxito para o editor e uma avaliação do livro que está à altura do que o Tomás representa também para todos nós. Muito obrigado, sim. Não levem a mal. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecemos primeiramente aos presentes por honrarem esta apresentação. É muito bom vos ter aqui para a apresentação de mais um livro Elivolo. É a segunda vez que fazemos nesta casa, por isso é uma grande honra. Agradecemos à UCLA, especialmente ao presidente, aliás, secretário-geral, ao Dr. Vítor Ramalho, que agora esteve aqui a fazer as honras da casa, e agradecemos imenso, especialmente a ele, e também à doutora Anabela Carvalho, que tem nos estado a dar bastante apoio durante a organização deste evento. Agradecemos especialmente ao autor, o professor Alberto Oliveira Pinto, de quem muito nos orgulhamos de publicar este livro histórico para si e que demonstra a confiança que desde sempre teve no nosso projeto editorial. Enquanto editora, o nosso papel aqui na mesa é mais de moderação deste ato de lançamento, porque quem fará a apresentação do livro é o escritor Tomás Lima Coelho, o nosso cota, a quem agradecemos por ter aceitado o convite e que é também um amigo desde a primeira hora daqui da nossa editora, este pequeno projeto editorial. E por isso eu passo-lhe já a palavra, mais uma vez a nossa gratidão. Boa tarde a todos. Eu vou ler, para não me espalhar, e então fui convidado pelo Alberto Oliveira Pinto para vos apresentar a sua primeiríssima obra, numa reedição da Elivolo Editora, aqui representada pelo editor Cédric de Carvalho, nosso comum e estimado amigo. Devo dizer que este livro mereceria a erudição de um académico ou a competência de um crítico literário, mas, meu querido Alberto, comigo traz apenas as poucas e pobres palavras de um amigo que gosta de ler. Vou dispensar-me de apresentar o teu extenso currículo académico literário, apenas sublinho que foi com este escrito que ele o iniciou. O que está hoje aqui em causa é o seu livro Eu à Sombra da Figueira da Índia, uma encantadora primeira obra que nos transporta à infância, a uma infância numa Luanda que muitos dos aqui presentes conheceram. Poderíamos estar junto a um pé de laranja-lima ou até debaixo de um embondeiro, mas não. É mesmo à sombra de uma figueira da Índia que vamos olhar um certo tempo angolano através dos olhos do BI. É o olhar de um menino de uma família da classe média alta da sociedade luandense, muito protegido, que tinha de se escapulir inventivamente para conviver com os outros meninos que viviam nas vizinhanças, meninos de todas as cores e diferenças sociais. Para além dos pais e da avó, a sua proteção era assegurada pelo criado Martins, pelo cozinheiro António, pelo jardineiro Maurício e pela Lourdes, uma jovem empregada que com ele passeava para ir namoriscar os magalas da fortaleza de São Miguel. É uma narrativa que nos faz recordar o que deixámos de fazer na nossa caminhada para a vida adulta. A capacidade de ver e tornar real a nossa imaginação. É aquela maravilhosa faculdade que as crianças conseguem e que os adultos, infelizmente, perderam algures no seu percurso de vida, como bem descreveu Américo Oliveira Santos na contracapa do primeiro livro que passo a citar. Da varanda gradeada ao volante do jipe, do aeroporto de Luanda ao chão da cozinha, da mangueira do jardim à macaca de giz, corre sempre uma leve aragem, um discurso solto onde floresce o registro onomatopaico, o clique da grande linguagem poética que um dia soubemos e já esquecemos. Fim de citação. E assim era.
Um pequeno quintal transformava-se numa imensa planície, povoada de tudo o que a imaginação constrói. Um carrinho de lata acelerava como se tivesse um potente motor. Um avião de elástico voava mesmo, atravessando todos os continentes, e qualquer cabo de vassoura era realmente um fogoso gelação. Tudo isto só deixava de ser real quando se mudava de brincadeira ou quando a mãe chamava para o almoço. Naquele quintal coabitavam 3 companheiros com quem conversava e que o acompanhavam no seu imaginário transformado em realidade. O lagarto Tomé, a tímida cobra Chiminha e a tartaruga Vitória. Neste livro, a que foi justamente atribuído o Prémio de Ficção em Prosa no concurso Literatura e Desenvolvimento, patrocinado pelo Instituto da Juventude e a Sociedade Portuguesa de Autores, já se adivinhava o escritor que aí vinha e que talvez se pudesse já descortinar o ensaísta e o historiador, beneficiando estes do seu talento literário, pois qualquer das obras do Alberto Oliveira Pinto se leem como se de um romance se tratasse. Uma última nota para realçar que esta reedição mantém o texto original intocado, nenhuma vírgula foi alterada, sem cedências ao politicamente correto e ainda bem. Nele se mantém um olhar com muito humor, mas sem malícia, tratando de convivências sociais de todos os matizes, de aprendizagem sobre as diferenças que traziam os tons da pele, de futuros conturbados que se avizinhavam. Obrigado, Alberto, por esta viagem ao Beco do Balão, junto àquela torre que dizia se vai chover amanhã. Um lugar com história naquela cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, agora mais enriquecido com estas tuas histórias de infância. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Cota Tomás, por estas palavras. Nesta sala também temos um outro interveniente neste livro, que se trata precisamente do pai do autor. Eu digo interveniente porque a foto de capa deste livro foi precisamente tirada pelo pai do autor, que é o Dr. Alberto Alves de Oliveira Pinto, a quem agradecemos imenso e que, felizmente, muitos anos passados, o autor, felizmente, pôde dizer-nos isto, que teve agora a capa que muito desejava na altura. Então, muito obrigado mesmo pela presença. E agora vamos passar para o momento que muitos aguardam, né, que são aquelas palavras do autor. Professor, tem a palavra. Obrigado. Bom, então, boa tarde. Boa tarde, eu vou cumprimentar, desde logo tenho sempre que agradecer à UCLA, que já vai sendo a minha casa. Se não for a minha casa, pelo menos é uma casa que tem sido muito minha amiga, graças ao Dr. Vitor Ramalho, que teve sair mais cedo, mas é sempre um gosto, e também a todas as pessoas que trabalham na UCLA e com quem eu já vou colaborando com isto há quase 7 anos, com destaque para a doutora Anabel Carvalho, para a doutora Carmen Frade, para o Dr. José Bastos e também a doutora Raquel Carvalho, que não está cá, mas está fora do país, e todos que têm que trabalhar aqui na UCLA. Eu, de facto, mais uma vez, estou aqui a fazer uma apresentação de um livro meu, não é a primeira, e temos levado a cabo com êxito, como o Dr. Vitor Ramalho já referiu, e vamos entrar no 7º ano de um curso livre História de Angola. Livre, enfim, é tão livre que não há reprovações e os alunos repetem de ano para ano voluntariamente. Estão vários aqui presentes, que eu quero saudar e agradecer terem vindo, e desde 2021 já não são só pessoas residentes em Lisboa, são pessoas residentes não só noutras localidades de Portugal, mas em Angola, no Brasil, até da China e de outros países, da Polónia, por exemplo. Já temos tido pessoas a colaborar aqui no curso de Livro História de Angola. Evidentemente que agradeço ao meu amigo Tomás Lima Coelho, ou Tomás Gavino Coelho, assina das duas formas, mais uma vez ter aceitado aqui a apresentar um livro meu, julgo que é a primeira vez, não? Mas temos tido uma cumplicidade desde há alguns anos, e ao Cédric de Carvalho, que acabou por ser o editor desta reedição
de Eu à Sombra da Figueira da Índia. O Cédric Carvalho conheci-o, há aqui uma surpresa que ele me trouxe, ele traz aqui um outro livro meu, que é Angola e Retóricas Coloniais, que foi o livro que nos apresentou, no fundo. Em 2016, creio que em julho de 2016, eu recebi um e-mail de Angola dele, que eu não conhecia. Ele nesse dia não estava preso no trânsito, estava preso num outro lugar, ligado ao conhecido processo 15+2, entrou em contacto comigo dizendo que tinha lido esse livro e que estava interessado em fazer um projeto de um livro sobre Cabinda, que já fizemos há uns anos, está aqui divulgado. Entretanto, o Cédric criou uma editora que está hoje a espalhar-se por Angola, que é Elivulo. Elivulo, para quem não souber, é livro em Umbundo, em Kimbunda Divulo, não é? Deriva com D, com L mais abaixo. Ali em Luanda é Divulo com R brando, ou Dirivulo, não interessa. É a deturpação da palavra livro. Em todo o caso, portanto, a Elivulo está a crescer e é com muito gosto que eu reedito este livro aqui. Levantou-se, como já aqui foi dito, a primeira edição foi de 1990. Desde então que eu sonhava ter um livro com uma capa diferente. Aquela capa era feita numa edição do Porto por uma senhora que era o Tomás tem ali, que era uma excelente artista plástica, mas quando viu a palavra Índia pôs um pagode indiano na capa, que nada tem a ver com as barrocas de Luanda, nem de perto nem de longe. O meu sonho era pôr uma outra capa, houve várias possibilidades. Agora acabou por vir, de facto, esta fotografia tirada pelo meu pai, creio eu que por volta do ano 64 ou 65, 1964, 65. Eu tinha cerca de 2, 3 anos. Até porque eu lembro de imagens, algumas delas tenho comigo, a maior parte na minha memória, mas há outras que têm sido publicadas por outras pessoas, que a gente vê agora nas redes sociais, o Tomás conhece até melhor do que eu, que mostram o mesmo lugar e já muito mais próximo daquilo que eu me lembro, nomeadamente com menos arborização, etc. Portanto, tenho todo o gosto de ter hoje aqui o meu pai e a minha irmã. Esta fotografia, que estão a vê-la aqui atrás de mim, não é? Mostra uma parte do slide e uma parte da Cidade Alta, portanto a Rua de Ocão, 17 de Setembro, quisermos chamar. Eu prefiro chamar-lhe a Estância da Matriz, como dizia Cadornega, porque era a Rua da Igreja Matriz, que vem a ser o Observatório Meteorológico a partir do século XIX, tal, onde se vê. Mas era a Igreja Matriz de Luanda no século XVII. Eu sei que hoje não estou aqui para falar de história pura e dura, a Seração é uma outra história. Mas, como podem ver aqui nesta imagem, depois há uma parte do outro lado, na contracapa, que também vão ver, que já é outra parte da Cidade Alta, que já dá para a Praia do Bispo. Cá está, a Praia do Bispo, porque lá, nessa igreja matriz, estava o Bispo que descia às barrocas para abençoar os escravos que eram embarcados na Praia do Bispo, até bastante tarde. O que é curioso é que uma fotografia pode ser uma fonte da história, mas nós temos que ter sempre em conta em que circunstância ela foi tirada, por muito talentoso que o fotógrafo possa ser. Nesta fotografia, a Cidade Alta de Luanda até parece a de hoje, à exceção do facto destes edifícios que estão lá estarem todos pintados de uma cor grená. À exceção disso, o facto de não se ver ninguém na rua, nem ninguém nas barrocas, até parece hoje, em que esta área está vedada por estar próxima do Palácio Presidencial. Porque nesta época, quer na rua, quer nas barrocas, havia muitos transeuntes, quer pessoas a passar, quer automóveis. Mas aqui fica ela. Eu poderia prolongar-me agora a falar desses aspectos. Eu dei ontem uma entrevista mas eu não quero alongar-me muito, porque ainda quero que haja um bocadinho de diálogo daqui a pouco. Eu ontem dei uma entrevista num programa da RTP África, onde falei melhor desse assunto, e há bocado já estávamos ali fora a falar de outros pormenores relativamente a eu chamo-lhe quase berço do nascimento de Luanda, Cidade Alta e Cidade Baixa. Aqui começa a cidade dos poderes políticos. Político, religioso, ou político, eclesiástico e militar, com a fortaleza. Este livro, como digo, foi lido por muita gente, não apenas por um público português que fez algumas deturpações
acerca de uma casa que aparece na contracapa, a Casa Amarela, onde entram diariamente brancos, pretos, mulatos, cabritos, cafusos. Aproveito para dizer que eu não revi nada, mas nada de nada do texto. Quem fez uma ligeira revisão foi quer o Cédric Carvalho, quer a minha filha, Joana Ramiro, que, por acaso, são ambos da mesma idade, quer o Cédric, quer a Joana fizeram, e ambos jornalistas também, fizeram a revisão, mantiveram tal como eu disse. A Joana está neste momento a preparar uma versão em inglês, por isso é que ela não está aqui, que ela vive em Inglaterra, em inglês do texto, mas eu mantive exatamente, como há bocado o Tomás aludiu, eu não mantive exatamente a terminologia que lá está. Não é, portanto, estão lá termos hoje em dia considerados politicamente incorretos, mas estão lá preto, mulato, cabrito, carapinha, por aí fora. Há um outro livro que eu já tive o gosto de lançar aqui mesmo, neste lugar, há uns anos, que é A Criança Branca de Fanon. Esse é um ensaio ego-histórico, não é? E aí eu faço algumas desmontagens de alguma linguagem, de alguma cultura colonial. Mas isso é outro assunto. De qualquer forma, como disse há pouco o Tomás também, talvez seja realmente um aspecto iniciático este livro escrito quando tinha 21 anos. E depois de voltar, enfim, não vou por aí agora, depois de voltar de Paris e estar muito afrancesado, e começo a escrever e vou parar ao Beco de Balão, é uma coisa que até hoje ainda é difícil de explicar. Vou ver se há aqui mais algum aspecto que me interessa referir. Vou agora então falar que este livro foi lido, vou apenas mencionar, que este livro teve vários leitores, quer nos anos 90, quer na viragem do século, teve sobretudo leitores angolanos, e eu fiz uma apresentação dele em 1997 em Luanda, na União de Escritores, mas também brasileiros. E no Brasil, eu à sombra da Figueira da Índia, chega a um público, chamemos assim, universitário, sobretudo na USP. E eu não podia deixar de mencionar aqui a professora Érica Antunes, que na altura isto é, em 2006, escreveu um ensaio muito interessante que eu agora, com a autorização dela, utilizamos como prefácio, mas também as professoras Rita Chaves, que há dias me mandou uma mensagem a dizer que era uma excelente notícia, uma reedição da Figueira da Índia, e a professora Tânia Macedo, que está aqui presente e que há anos, até foi ela quem apresentou aqui mesmo comigo o livro que há pouco falei, A Criança Branca de Fanon, e que eu não posso, se tivermos ainda um tempinho, e quem manda é de facto a UCLA e muito em particular a doutora Anabela, mas se tivermos ainda um tempinho de um curto diálogo, eu faço o desafio à Tânia para intervir, para me dar a honra de intervir. É obrigada a intervir, como diria o Bolsonaro, quer queiras, quer não queiras, tens que ser bombeira voluntária, Tânia. Creio que é o essencial que eu tinha para vos dizer hoje. Muito obrigado a todos por terem vindo e pronto, espero que tenham uma boa leitura. Muito obrigado a todos. Só duas coisas muito rápidas. Tem som? Tem. Duas coisas muito rápidas. Eu esqueci-me de dizer, peço desculpa. Nesta capa, na nova capa, está um personagem muito importante do livro, mesmo muito importante, que é o Gradeamento. E a Figueira da Índia. E eu esqueci-me de mencionar isso. Peço imensa desculpa. Está aqui, está atrás de ti. Tens Pronto. um Gradeamento e tens lá em cima uma folhinha. Exatamente. Portanto, isso é muito importante no romance. E depois uma outra à parte aqui, que ele também fez à parte da Criança Branca de Fanon. Assim que o livro saiu, eu disse ao Alberto, olha, prepara-te para a pancada. Pronto, eu não vou contar a pancada, senão posso contar, mas como temos pouco tempo, então vou passar. Bom, instada pelo Alberto, eu primeiramente quero dar boa tarde a todos, falar da minha alegria de finalmente sair a segunda edição do Eu à Sombra da Figueira da Índia, e pedir realmente que haja uma forma de a Elivulo mandar para o Brasil.
Tá? Realmente, nós lemos alguns trechos, roubamos o Alberto na época, porque tiramos fotocópia, né? E o público adorou, gostou muito. Não só porque o Alberto é simpático, etc., mas porque é um grande livro. É um livro muito bem escrito, é um livro que traz a Angola sob uma perspectiva infantil, mas, na verdade, com duas visões, também uma reflexão do adulto. E, de certa maneira, nós temos aí uma ligação com os textos de um outro autor que vai trabalhar nessa senda, que é o Ondiak. Então, a gente tem aí realmente essa visão da criança, do adolescente, né, de um passado que é extremamente presente, então, e que se torna menos a biografia e mais a história de Angola. Né? Porque mesmo as brincadeiras, mesmo a chegada da capoeira, os namoros, etc., vão traçando uma Angola que a gente não conhece mais, mas que é profundamente importante para a Angola que a gente conhece hoje. Então, meus parabéns pela republicação. Eu espero muito que chegue ao Brasil, senão eu vou ter que encher a mala e levar para lá quando eu for viajar, né? Porque, sem dúvida alguma, eu acho que o Centro de Estudos Africanos pode ser o intermediário para poder vender, pelo menos na universidade, para distribuir, porque é um grande livro, é um livro muito bem escrito, nesse sentido já era a indicação, né, do Alberto, grande escritor, e que merece, sem dúvida, ser conhecido de um grande público. Parabéns! Mais pessoas podem intervir, estejam à vontade, ainda temos aqui algum tempinho e gostaríamos imenso deste diálogo. É a UCLA e a Livula que decidem. Quem mais? Eu vou provocar o pastor Waco, Afonso Waco, porque ele é nosso coautor no livro Cabinda. O pastor Waco. Pronto. Estamos fazendo aqui a honra e certamente gostaríamos de ouvir também algumas palavras, né? Olha, eu devo agradecer imenso por essa oportunidade. Desde que publicamos aquele livro em 2018, eu vivo um pouco longe daqui, Dinamarca. Já recebi certos convites para livros posteriores, para poder estar presente no lançamento de livros posteriores. Nunca pude chegar, porque, portanto, tenho ocupações lá na Dinamarca, onde vivo, é por isso que eu nunca apareci. E hoje estou aqui, não porque vim da Dinamarca para este evento, mas foi uma sorte minha. Cheguei para passar férias, contactei o Cedric para podermos nos encontrar, e ele me fala desse evento para me dizer, então vem no evento que temos aí assim na quinta-feira, para podermos estar juntos e também poder acompanhar. Fiquei muito impressionado, fiquei muito agradecido e voilà, tenho mais a oportunidade de encontrar o professor Alberto, que já não me reconheceu. E pronto, eu devo dizer sinceramente que o trabalho que o professor tem estado a fazer em termos de história de Angola é um trabalho formidável. Não vou mentir para dizer que já li os seus livros, não, mas sei, com o contributo que o professor deu no livro Cabinda, um território em disputa, percebi, portanto, a sua raiz histórica em relação a Angola. E depois já vi muitos livros, portanto, publicados pelo professor, que não tive ocasião de ler, mas também sei que a minha filha, Margarida Waco,
manteve contato desde aquela vez que estivemos aqui para o lançamento daquele livro em 2008. Manteve contato com vocês, o Cédric e o professor, e temos falado muito de vocês, porque eu sei que ele tem vindo várias vezes aqui em Portugal e com certeza tem-vos consultado nos trabalhos que ela própria também está fazendo. De modo que devo agradecer imenso por ter alguém que se interessa tanto de Angola e que informa sobre Angola, sobre a história de Angola, o que todos nós precisamos, o que todo mundo precisa, é conhecermos um pouco da história de Angola. Infelizmente não cheguei a ler o livro, não sabia que ele existia, podia tecer algumas considerações, mas eu imagino, com os comentários que já foram aqui dados, imagino que é um livro bastante interessante, onde se fala de Angola da infância, do professor Antônio Oliveira, e agora, portanto, tal como a senhora acabou de dizer aí assim, portanto, retraça tanto Angola da infância, da juventude, e reflete Angola de hoje. Portanto, muito obrigado por essas palavras, por essa oportunidade. Obrigado. Temos mais intervenções. Parece que temos que provocar ainda mais. Haverá coisas que não que muito obrigado pelas vossas intervenções. Enquanto for possível provocar, como diz o Cédric, provoquemos. Mas passaram um pormenor importante. Foi mencionados os meus trabalhos, nomeadamente já não é tão recente assim, a minha série de YouTube de há 2 anos e meio, o Lembra-te Angola, que eu faço com o meu filho João Alberto, e antes dele também, não foi mencionado, mas menciono agora, também a série associada aqui ao curso de História da História de Angola, que é os fragmentos da História de Angola, que eu faço com a doutora Anabela Carvalho, aqui presente, e que é a autora desta minha fotografia aqui atrás. Faltou-me mencionar isso e fazer esses agradecimentos. Bom, continuemos a provocar. Então, e quem toma a palavra agora? Certamente há pessoas na sala que já leram, já a professora Tânia já tinha lido o livro, mas ainda deve ter aqui pessoas que leram pelo menos a primeira edição, já que a segunda está agora a ser apresentada. Eu aproveito a referir apenas que é uma grande honra para mim, enquanto jovem, muito jovem, ter contato com o professor Alberto Oliveira Pinto. Realmente eu tive contato com o professor a partir deste livro, por isso trouxe hoje, percebi que de todos os livros do professor, este não está autografado, e esta é a gênese da nossa relação. Este livro, curiosamente, foi-me entregue por empréstimo por um investigador enquanto estive na prisão. Era mesmo por empréstimo, mas que quando fui devolver o investigador já não encontrei, por isso o livro continua comigo. Pronto. Também tenho feito publicidade, caso um dia ele queira, saberá me encontrar. Pronto. Também conseguiu me deter, conseguirá certamente me encontrar. Então, quando li este livro, fiquei maravilhado e foi assim que entrei em contato com o professor. Ainda na época estava mesmo em prisão domiciliar e consegui mandar um e-mail. De lá para cá, publicamos o livro A Cabinda, um território em disputa, também com a participação do pastor Waco, que muito agradeço. E agora, muitos anos depois, editamos este livro. Este livro também tem uma história. Já estávamos para publicá-lo há muito tempo. O professor já há muito tempo que manifesta a necessidade de reeditar este livro. E eu... desde que surgiu esta intenção, que não tirei esta ideia da cabeça. Passado algum tempo, o professor enviou-me um PDF já bastante maltratado, porque... É um outro pormenor histórico hoje em dia que custa acreditar até a mim próprio. Este livro nunca tinha estado digitalizado. Foi escrito na máquina de escrever antiga, nem sequer era a máquina elétrica, era a velha Remington, de Azerte. E eu não o tinha. Isto foi ligeiramente antes da pandemia, 2019, coisa que o valha. Eu não o tinha digitalizado. Fui passá-lo de propósito numa casa que faz isso lá perto de mim e mandei ao Cédric.
Portanto, não existia. Quando eu escrevi este livro, eu não fazia a menor ideia que viria a haver computadores. Pois, e exatamente por causa dessa digitalização, houve um trabalho acrescido, né? Não temos o PDF original que pudéssemos copiar o texto, nem sequer o professor tinha o texto, o ficheiro Word. Então tivemos que fazer ali todo um trabalho tecnológico para poder extrair o texto e conseguir editar. Mas foi muito interessante publicar, porque realmente já o professor há muitos anos manifestava. Enquanto o professor partilhava comigo esse desejo, eu ficava, digamos, maravilhado com o que o professor me transmitia oralmente, da história, do que consta naquele livro. Eu não tinha um livro. E quando comecei a trabalhar no livro, foi quando tive a oportunidade de ler o livro, fiquei ainda mais maravilhado com a história, né? Porque, de facto, é uma história de uma criança, mas que é uma história muito bem contada. É como se aquela criança... Claro, o professor escreveu, já tinha 21 anos. Claro, deve ter começado um pouquinho antes dos 20, não? Há muitos anos houve uma pessoa que disse o que o Cédric está a dizer, e que não há muito tempo a minha filha Joana, que tinha 2 anos quando o livro foi publicado, até uma fotografia dela com o livro na mão, e ela até já me disse, só que não está cá ainda, que ainda não teve com este na mão, diz que quer tirar uma agora com esta edição. Mas a Joana, que fez a revisão recentemente, disse uma coisa para onde a Cédric agora está a apontar. É que o narrador, cá está, vamos dizer isto, este livro não é uma autobiografia. Isto é difícil explicar ao público em geral. O narrador, mas a Tânia sabe, o narrador diegético é um narrador diegético, não é heterodiegético, é um narrador que está lá dentro. Mas o narrador que está lá dentro, mesmo esse, nunca é o autor, mesmo que possa ser seu irmão gêmeo. E depois há sempre coisas que mudam. Por exemplo, há bocado foram referidas o lagarto Tomé e a cobra Chiminha. Existiam lagartos e cobras na casa do Beco do Balão, mas nenhum deles, que me lembro, se chamava Tomé nem Chiminha. Essa é a invenção ali. A Joana disse-me há dias que parecia que o narrador era mesmo uma criança. E que ele estava... Pronto, isso é... Ora, não é. O autor tinha 21 anos. É por isso que faço referência à idade. É que este narrador está muito próximo da criança. Está muito próximo de ser uma criança. E aqui tem realmente, como a professora Tânia já identificou, tem lá o historiador. Já aos 20 anos tem este renomado historiador que temos atualmente. Porque conseguir descrever como uma criança, ao pormenor, como faz, é preciso ter uma memória fantástica. É preciso ser um historiador mesmo, nada. O professor já me disse que também esteve a fazer direito, ainda bem, mas agora enveredou para a história posteriormente, e está aqui, já afinal de contas, aos 20 anos já era historiador. Pronto. Mas era isto, é um pouquinho esta minha relação também com este livro, com mais este livro. Claro, também, mas começou aqui com a Angola e as retóricas coloniais. A palavra, quem quer, a partir desses estímulos aqui partilhados. Senão, nós também podemos encerrar e passamos para a sessão de autógrafos, né? E assim também temos mais oportunidade de conversar um pouquinho enquanto decorre a sessão, né? Tá bom. Olha, eu muito agradeço mais uma vez pela vossa presença. Certamente, mais uma vez, agradecimentos nosso à UCLA, em especial a doutora Anabela Carvalho. Professor, mais uma vez, também a nossa gratidão, e o nosso cota Tomás sempre aqui disponível para dar um grande abraço aqui a Elivulo. Muito obrigado a todos mais uma vez. Felizmente o cota hoje não sou eu, está aqui um cota mais cota que eu ao lado. Mas eu espero um dia apanhar. Um dia apanhar.